Olá, nessa aula eu vou mostrar para vocês como trabalhar um pouco com interfaces gráficas 2D na Unity Engine. Assim que criamos um novo projeto na Unity Engine, ele vai vir com a cena vazia. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vamos criar para esse projeto duas cenas, uma cena chamada menu e uma cena chamada jogo. Então vamos criar aqui. Essa já está aberta aqui, eu posso salvar ela. Deixa eu vir aqui em File, Salve As. Vou escolher aqui a pasta cenas, eu vou criar aqui uma o nome para ela vai ser menu e vou salvar normalmente ela aqui com o nome jogo. Salve as jogo. Temos aqui as cenas na pasta, ó, menu e jogo. Ficou aqui fora, vou botar aqui para dentro. O que a gente vai fazer? A gente tem que, a princípio, adicionar essas cenas na lista de compilação do nosso jogo. Então, para isso a gente vem aqui em File, Build Profiles e vamos ver aqui, ó, que tem esse componente chamado SceneList, que são as cenas que vão participar no jogo. Ele está vindo aqui a princípio com a cena padrão, a gente vai modificar isso. Vamos abrir aqui a lista de cenas. Essa cena aqui eu posso selecionar ela, apertar Delete para apagar. E se eu quiser adicionar novas cenas nessa lista, eu posso vir aqui nos arquivos de cenas, mover ele para cá, para ela, ou apertar esse botão aqui para adicionar a cena atual que está aberta dentro do jogo. Fazendo isso, eu posso fechar aqui, salvar o projeto. E o que a gente vai fazer a princípio? A gente precisa simular um menu de um jogo básico 2D, que pode ser simulando um jogo de plataforma, um top-down. E nele a gente vai ter algumas características básicas que o menu precisa. A gente vai precisar ter um logo do jogo, talvez uma imagem para um personagem, e vamos ter alguns botões interativos que vão iniciar o nosso jogo, que ele vai carregar a cena do jogo que a gente configurou. Vamos ter um menu de configurações e também vamos ter um menu de créditos. A primeira componente que vamos precisar para fazer isso é um componente chamado Canvas. Então a gente vem aqui no menu, no painel de hierarquias, onde tem os Game Objects do nosso jogo, né, que estão presentes na cena. Vou apertar com o botão direito e aqui a gente vai até em UI e depois a gente vai escolher aqui, ó, o Canvas. Fazendo isso, ele vai gerar um painel onde vai ficar as interfaces e vai gerar também um outro arquivo aqui, que é o Event System, que é um arquivo que vai conter algumas características aqui sobre os eventos que ocorrem quando você utiliza o mouse para interagir com algum botão ou algum objeto da interface. A princípio vocês podem ver que o canvas aqui ele apareceu bem diferente aqui, o tamanho dele bem grande em relação à câmera. Para a gente corrigir isso, tem um procedimento simples aqui que a gente vai selecionar a câmera do nosso jogo. Aí a gente vai escolher aqui depois para verificar qual o tamanho que ela está. Vamos aqui escolher o canvas. E dentro do canvas ele tem essa propriedade aqui, ó, chamada Render Mode. Essa Render Mode aqui ele vai substituir aqui para Screen Space Camera. Fazendo isso a gente pode segurar o objeto de câmera e puxar aqui para essa variável aqui do câmera render. Ou então a gente pode apertar nesse botão aqui do lado e procurar a câmera que está na cena. Ou então alguma câmera que está nos nossos assets, salvadas como um prefab. Vou pegar, vou fechar aqui novamente. Fazendo isso, a nossa câmera ficou do tamanho do espaço total que foi configurado. Lembrando que a gente pode vir aqui também na cena game e verificar qual tipo de espaço que a câmera está usando. Pode ver aqui, ó, que ela está em em Full HD 920 1080 nesse caso, que é a resolução padrão dos monitores, né, em sua grande maioria atualmente. E agora ela está nesse padrão, só que se eu deixar ela assim, quando eu mexer aqui, ó, no tamanho da cena, se de repente eu modificar aqui a resolução do jogo para
Free Aspect. Ó, ela vai ficar se redimensionando junto com o tamanho da tela do jogo que está atualmente disponível aqui para renderização. Então vamos botar novamente em 16 por 9. Ó, então Full HD aqui, pronto. Full HD 1920 por 1080. E vamos selecionar agora depois aqui no Canvas, ó. Vou colocar de volta o jogo para cá. A gente vai selecionar aqui, ó, tirar para o World Space. Fazendo isso agora, se eu modificar novamente aqui a cena do jogo, se eu colocar aqui em Free Aspect novamente, ó, tá vendo? A câmera modifica, só que a nossa interface vai ficar fixa aqui sem alteração. Vou deixar de volta aqui para o Full HD e trazer de volta o meu jogo para aqui para cima. Adicionando o componente Canvas, toda a parte de interface 2D vai ficar dentro dele, então eu posso clicar no botão direito agora em cima dele e novamente aqui em UI e criar um componente chamado painel. Esse componente painel, ele vai servir para dar como base para a gente colocar outros componentes em cima dele. E ele é composto a princípio apenas por uma imagem que pode ser adicionada aqui, ó, como sprite ou imagem de background. Essas imagens aqui que são adicionadas, elas podem possuir configurações específicas para interagir de forma a deixar a canvas mais bonita. Por exemplo, aqui temos uns botões, mas eu vou trazer depois algumas outras configurações para gente alterar ela. Vou fechar aqui por enquanto. Dentro desse painel agora eu posso fazer o seguinte, eu vou adicionar um componente chamado imagem, que ele vai servir aqui a princípio como a logo, e do outro lado aqui eu vou colocar um espaço para a gente adicionar um personagem. Então, vem aqui no painel, normalmente no botão direito, aperto o I, aí eu pego a primeira opção aqui, imagem. Ele vai adicionar aqui um pequeno quadradinho, você pode esticar o que você quiser. E vou botar aqui do lado, nesse canto. Ó, assim que eu mexo na imagem, vocês podem ver que tem essas linhas guias aqui, ó, elas representam a, a parte do layout que essa imagem vai corresponder dentro da canvas. Eu posso deixar ela aqui padrão, ou então se eu quiser eu posso modificar aqui, ó, por onde que ela vai se fixar, baseado nessas coordenadas aqui de cima, das âncoras que podem ser adicionadas em cada peça da sua interface gráfica. Então essa imagem aqui vai ser a minha logo. Eu vou renomear aqui para imagem logo. E vou colocar uma nova imagem aqui que vai ser o meu personagem. Imagem. Vou redimensionar ela aqui de novo, o tamanho. Vou botar mais ou menos aqui por meio. Vai ser agora aqui personagem. O que vai estar faltando aqui agora? A gente adicionar alguns botões que essa interface vai interagir. Então, depois disso, vou vir aqui o botão direito novamente no painel. Posso clicar aqui e procurar o componente chamado Button Test Mesh Pro. Assim que eu vou adicionar o Button Test Mesh Pro, ou então um texto do Test Mesh Pro, ele vai abrir esse painel aqui para a gente importar algumas partes gráficas básicas da biblioteca. Então eu posso apertar aqui importar elementos. E se eu quiser também eu posso exportar alguns exemplos de extras, mas esse aqui por enquanto não vou necessitar agora. Então posso fechar aqui o painel. Assim que eu adicionei o botão, né, ele veio que ficou pequenininho, ele tem tá com um ícone aqui em cima, vou botar aqui pro lado para gente ver melhor. Ó, ele gerou o botão. Eu posso aumentar aqui o tamanho dele, ó, e depois modificar algumas propriedades internas, como a fonte que ele está utilizando aqui no texto. E as cores e a imagem de fundo dele. O botão, né, a princípio, ele é composto por uma imagem de fundo e um componente de interface aqui chamado button. Esse componente aqui ele vai ter alguns
algumas cores aqui interagíveis que vão se modificar baseado em como o comportamento do mouse, a partir do comportamento do mouse. E ele vai ter um evento aqui on click, que significa que quando eu clicar no botão da interface, ele vai chamar alguma função ou interagir com algum objeto que pode estar na cena ou então na biblioteca do jogo. Agora, se a gente vir aqui dentro do botão, a gente vê que existe um componente chamado teste. Então, nesse componente aqui é um componente Test Mesh Pro, onde a gente vai ter algumas características. Ele vai ter aqui a parte do Rect Transform, que é a parte de coordenadas que ele está internando no objeto. Vai ter aqui que ele está interativo com o Canvas. E vai ter a parte de texto aqui, que eu posso modificar os textos que estão internamente a ele. E também a fonte e outros componentes referente a como que um texto se comporta e seus efeitos internos. Então vou vir aqui, ele dá principal button, vou dizer que é o iniciar aqui, ou então iniciar. Vou renomear aqui esse texto aqui para texto iniciar aqui. E não, esse texto na verdade não precisa ser renomeado, na verdade eu vou renomear o botão. Que o texto dentro do botão não precisa mexer, então iniciar. Pronto, só para marcar aqui qual é o que eu vou estar utilizando. E esse texto aqui está muito pequeno, eu vou aumentar aqui na fonte dele, ó, em font size. Eu vou aumentar um pouco mais aqui. E tá, vou verificar as fontes que tem disponível. Né? A princípio só tem a fonte principal que foi importada. Posteriormente pode-se criar outras fontes ou importar fontes de assets já prontos. E para criar os outros botões interagivos aqui do menu inicial, eu vou criar a duplicar esses botões aqui que foram criados. Então eu vou duplicar um Ctrl D aqui para duplicar. Pronto, eu fiz mais três. Então eu vou aqui, vai ser o iniciar. O outro aqui e vai ser o de configurações, outro vai ser de créditos e talvez um outro aqui de extras no final. Ou então de sair do jogo. Vou botar sair então, deixa eu ver aqui. Esse aqui vai ser sair. Eu entro normalmente no texto, renomeio para saber qual que está correto. Sair créditos. E configurações. Pronto, salvei aqui a cena. O que, que a gente pode fazer agora aqui? No menu iniciar, eu quero que ele carregue o nosso jogo. Então eu posso abrir aqui a cena do jogo. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto, estou no menu aqui. Eu vou apertando o botão iniciar. Eu quero que ele carregue a cena do jogo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu entro aqui na cena jogo e vou adicionar aqui um componente de sprite só para a gente saber que realmente ele está sendo carregado. Então, vou vir aqui em 2D Object, Sprites. Vou criar aqui um triângulo. Esse triângulo aqui eu vou aumentar. E vou mudar a cor dele aqui para verde. Tendo a cena de jogo básica configurada, a gente volta aqui para o menu.
E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um script simples que vai carregar essa cena. Então a gente vem aqui para a pasta de scripts, que vamos criar aqui uma pasta nova para ele, create folder scripts, e dentro da pasta eu vou criar aqui um novo Mono Behavior Script. Vai ser aqui o nome do script vai ser load e scene, ou então melhor aqui para ficar mais simples, carregar cena, cena. Pronto, criando o script carregar cena, eu vou vir aqui no botão, vou puxar o script para ele. Opa, espera aí, tá, o Unity tá atualizando um pouquinho aqui. Vamos testar de novo, iniciar, carregar cena. Ah, tá aqui, tá atualizando. Pronto, de novo, vou apertar o botão iniciar, vou até o final aqui, adicionar o carregar cena. Por enquanto ele não tem nada. Vamos clicar duas vezes nele para abrir o editor de scripts. Abrindo o editor de scripts aqui, eu estou usando o Rider. Eu vou modificar esse script para adicionar uma variável aqui do tipo string e uma função que vai ser carregada a partir do evento do botão. Então eu vou apagar essa parte aqui que eu não vou necessitar, que é a parte básica do exemplo de código. Vou criar aqui uma função, uma variável public string nome da cena e uma função que public a void que vai carregar o script que vai carregar essa cena. Então public void carregar cena. Não, só carregar para não dar conflito com o nome da classe. Vou colocar o corpo da função aqui entre as chaves. E o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de uma função chamada scenemanagem.loadScene. Esse scenemanagem vai ser uma biblioteca a mais que vai ser utilizada na Unity. Então vamos ver aqui. Vamos usar aqui ó, using unitengine ponto e scene management. E agora vamos utilizar aqui ó, o scene manage.loadScene e o nome da cena. Fazendo isso eu posso salvar. Volto de novo para Engine. Espera um pouco aqui para ela carregar as modificações de código. E agora a gente pode ver aqui o que aconteceu com o script no botão. Vocês podem ver agora aqui que apareceu uma variável para a gente adicionar a string com o nome da nossa cena. Lembrando, a gente consegue carregar as cenas a partir desse script se ela estiver na lista das cenas, no build profiles e scene list, e colocando o nome dela aqui agora naquela propriedade que vai ser o nome de jogo. Então vamos aqui iniciar o nome da cena aqui, a gente pode apertar salvar, e se a gente der play no jogo aqui, vamos observar o que acontece. Pronto, o menu iniciou,
Ó, os botões aqui, se vocês conseguirem prestar atenção, eles têm uma leve interação por causa das cores que estão sendo modificadas aqui por causa do evento do botão. Eu posso modificar aqui um pouco mais para a gente testar o que acontece. Eu vou colocar aqui verde só para vocês verem o que faz. Esse aqui eu vou colocar um outro verde mais escuro também, só para ver aqui a de modificação. Se eu passar agora o mouse aqui em cima, ou clicar, ó, tá vendo? O verde se modifica. Se eu botar aqui outra cor, um vermelho para quando eu passar o mouse aqui em cima. Opa, deixa eu ver aqui. Acho que eu acho que é esse aqui. Pronto. Pronto, então é o seguinte, se eu apertar agora iniciar, assim, apertando iniciar do jeito que está aqui, não vai acontecer nada, porque faltam ainda configurar os eventos do botão. Então, vamos agora aqui voltar no botão. Ó, tá vendo que o evento on click tá vazio? A gente tem que adicionar um componente aqui nele, apertando esse maisinho aqui. E vamos selecionar um objeto que tem um script que vai ser chamado para ser executado. Então, o script que vai ser chamado para ser executado é o carregar cena. Então, vamos pegar o mesmo botão e colocar aqui na variável que está exposta. Agora aqui, ó, ele começou com sem função, então seguido do que está aqui ele também não vai fazer nada. A gente tem que selecionar qual é a classe e a função que vai ser chamada. Então, vamos procurar aqui, ó, ele tem algumas funções e classes já pré-definidas do próprio Unity. E tem a nossa, a que a gente fez aqui agora, que é o carregar cena. Selecionando agora carregar cena, a gente vai ver aqui que a função carregar está disponível. Então, posso selecionar ela. E agora, quando der play no jogo, a gente pode apertar o botão iniciar e ele vai carregar a cena do jogo que a gente configurou anteriormente. Com isso aqui, podemos parar o jogo e retornar de volta para o menu. E agora vamos para a próxima etapa, que é configurar um painel simples aqui com as configurações e os créditos. A princípio a gente tem esse painel aqui inicial, que ele está como não só painel. Eu vou renomear aqui como painel principal. Então, vou salvar. Ele eu posso a princípio aqui ocultar para a gente criar um novo painel para fazer essas modificações. Então vem aqui em Canvas, UI Painel. E vou criar aqui o painel de configurações. E eu posso vir aqui novamente Canvas, UI Painel e criar um painel de menu. Menu não, é os créditos. Pronto, no princípio aqui eu vou ocultar o de configurações e trabalhar no dos créditos. Nos créditos aqui eu posso adicionar algumas strings para a gente informar sobre quem produziu o jogo e como que esse jogo está sendo distribuído e algumas outras informações mais que você queira, membros da equipe, referências, links importantes, logos. Então eu preciso criar aqui um novo UI teste. Vou alocar ele aqui para o centro, aumentar o tamanho da letra dele. Eu vou aqui ó, na configuração também centralizar o texto e depois vou aumentar um pouco mais aqui a área de ação que esse texto pode ficar. Eu vou renomear aqui agora para créditos. Créditos e mais aqui abaixo posso criar mais texto, mais um componente de texto e aumentar novamente um pouco a fonte dele aqui para ficar mais visível. E colocar agora aqui as funções de quem que trabalhou no jogo. Então, equipe. Então,
A equipe, eu posso sair escrevendo aqui mais algumas informações. Esse texto aqui ele funciona também. Ele consegue também receber comandos de HTML se você utilizar os macros nele. Por exemplo, se você colocar o sinal mais e menos aberto e configurar como B aqui, que é o negrito, e colocar barra B, você pode ver que a letra vai ficar estilizada como um negrito. Os dois pontos aqui ficaram de fora, eu vou colocar de volta aqui para dentro. Aí aqui embaixo eu posso continuar escrevendo meus textos. Vamos ver aqui, seu equipe, aí programação, programação, aí fulano, fulano 1, fulano 2, aqui embaixo posso botar. Tá vendo que programação, né? Eu posso também modificar aqui um pouco como que está sendo exibido. Vou trocar aqui, vou colocar I de itálico. Ó, eu já consigo formatar também o texto aqui, tá no mesmo quadrado. E eu vou repetir agora aqui a programação. Então, agora o outro aqui vai ser de arte. Eu posso botar aqui embaixo fulano 3 e o outro aqui pode ser de música. Fulano 4. Pronto, com isso aqui temos uma parte de texto básica para os créditos. Aqui do lado a gente poderia ter colocado também alguma parte de imagens aqui mostrando a logo do jogo ou alguns patrocinadores ou alguma coisa do tipo. Coloca mais umas aqui. Podemos adicionar também até um outro texto aqui. Opa. O texto. Com algumas informações sobre o ano que foi produzido, alguma coisa do tipo. 2025. Pronto, posso salvar aqui. E faltou uma coisa aqui que é importante, a gente tem que adicionar um botão também para ele voltar para o menu principal. Então, eu venho aqui no painel, eu vou selecionar aqui o botão e vou adicionar esse botão aqui em cima. Deixa eu botar para cá. Vou aumentar um pouquinho ele aqui. E vou também mexer aqui um pouco na fonte dele. Vou aumentar aquela. E vou usar como símbolo de voltar o menor aqui. Vou salvar. Só que é o seguinte, como é que eu vou voltar para o outro painel se o outro ele está desligado? Então, eu posso adicionar aqui, ó, um evento nesse botão que já vem padrão na Unity, que é o GameObject Enable para ligar ou desligar esses objetos que eu quero que estejam ativos. Então, vou apertar aqui, adicionar evento. O objeto que eu quero interagir vai ser o painel que eu estou mexendo, que é o de créditos. E nas funções deles vou procurar aqui, ó, GameObject e SectActive para habilitar se está habilitado ou não. Então, eu vou querer desabilitar esse painel e vou querer aqui ligar o outro que está desligado, que é o principal. Então, vou passar o principal para cá e venho aqui em
Game Object, SectActive, eu quero que ele fique ligado. Agora o mesmo a gente tem que fazer também com o painel principal. Vou fechar ele aqui por enquanto, o dos créditos, e ligar o principal. Ligando o painel principal, então vou vir aqui no botão créditos. Eu vou pegar o OnClick, adicionar os dois eventos. Quando eu clicar, eu quero que o painel principal ele desligue. Então, desmarcado aqui ele está desligado. E eu quero que ele vá ligar o painel créditos. Para ligar o painel créditos, do mesmo jeito, Game of SectActive, só que eu vou marcar para ele ser inicializado. Agora, se eu der play aqui, a gente vai ver o que acontece. Eu vim aqui no painel créditos, eu cliquei, ó, ele foi para o painel de créditos, eu apertei o botão, ele volta para o outro painel. Ambos, se você observar aqui do lado dele, fica ligando e desligando os painéis. Ó. Agora, o que vamos fazer? Vamos configurar a simulação do painel de configurações. Então, vou vir aqui no painel principal, vou desligar ele e vou habilitar o de configurações. Se eu quiser, eu posso já ir adentrando aqui o botão do painel principal também, configurações do mesmo jeito. Adiciono aqui o evento clique, vou adicionar os dois eventos. O painel principal desliga, Object, Active, e o painel de configurações vai ser ligado. Cadê? SectActive, pronto. Eu posso fazer o seguinte também, já copiar o botão de voltar para o painel de configurações. Então vou desligar aqui o painel principal. Vou vir aqui nos créditos. Eu vou copiar esse botão aqui de voltar. Eu posso até renomear ele aqui para saber que ele é o botão que volta. Volta. Copiar. Vou desligar os créditos, religar o configurações e dou o Ctrl V aqui para ele entrar dentro do painel. Só que a gente tem que lembrar de reconfigurar aqui os eventos. Então, o painel créditos, então na verdade não é o painel créditos mais, eu quero o painel de configurações aqui. Vou desligar o configurações e ligar o principal. Para as configurações aqui, o que eu posso fazer? Eu vou adicionar aqui uma nova string, o texto. Esse texto aqui eu vou puxar novamente para cima. Para ficar do mesmo tamanho, eu posso até ver qual o tamanho que ficou lá no de créditos. Deixa eu ver aqui o texto. Posso voltar para cá também. E bem aqui eu vou voltar configurações. Nesse painel configurações eu vou adicionar mais três botões aqui. Vai ser um painel para áudio, vídeo e controles. Então vamos ver aqui, create o button. Os botões também eu posso pegar a referência do mesmo botão que eu estou usando no menu principal. Deixa eu ver aqui. O botão iniciar aqui, vou copiar, vou adicionar aqui e vou mudar o tamanho dele aqui. Eu vou precisar de três botões desse aqui. Então vai ser iniciar, configurações, peraí. Vamos lá, vai ser controles. Vai ser áudio e o outro vai ser vídeo.
Novamente tem que também trocar as strings dos botões, então vai ser controles, vídeo. Pronto, mas para que vai servir esses botões aqui? Eu vou precisar deles para controlar três painéis aqui internos a esse painel de configurações que vão conter as propriedades de controle de as propriedades das configurações para cada seção dessa que o botão indica. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui cadê botões? Eu vou criar aqui agora três painéis, um painel UI painel. Esse primeiro painel aqui, ó, eu vou baixar aqui para diminuir o tamanho dele para ficar aqui até a borda. Ele vai ser o painel de configurações. Então, vou renomear aqui painel configurações. Eu posso duplicar primeiro aqui. 1, 2, 3. Configurações. Configurações não, controles. Controles. Áudio e vídeo. E agora, o que esses painéis têm que fazer aqui? Cada botão desse vai ter que ligar ou desligar um painel específico. Para a gente saber quais painéis estão desligados, eu vou colocar algumas imagens dentro deles aqui. O primeiro, vou criar aqui o deixa eu ver aqui. Sprite, vou criar aqui um triângulo. Dessa vez ser um círculo aqui. Criei um círculo. Eu vou redimensionar ele. Deixa eu ver aqui onde é que está. Esse círculo veio com uma escala muito pequena aqui, pelo jeito. Deixa eu examinar o que está acontecendo aqui. É, realmente a escala veio muito minúscula. Eu vou colocar aqui para 100. Para 100. Pronto, dá onde aqui, ó. Seu controles. Vou desligar aqui esse painel controles. Vou botar aqui outro para o áudio. Esse aqui eu vou trocar a cor também, né? Vou deixar amarelo. O do controle aqui eu vou deixar meio azul. E depois vai ter o painel aqui de vídeo. O de vídeo eu vou deixar meu rosa aqui. E vou botar na posição. Pronto, vou desligar o painel. O primeiro painel que vai ficar ativo aqui vai ser o painel de controles. Eu vou configurar o botão também com os eventos do botão. Vou adicionar aqui dois eventos. O primeiro aqui, o painel de controles é o primeiro, o painel de áudio é o segundo e o painel de vídeo é o terceiro. Então, eu quero que quando eu aperto controles, o painel de configurações seja ligado e os outros dois sejam desligados. O mesmo aqui agora com o do áudio. Só que eu vou botar aqui o áudio e, e cadê o áudio? Depois aqui a gente vai precisar do vídeo
e controles. O áudio vai ser ligado, o do vídeo desligado, o do controle vai ser desligado também e o vídeo desligado, certo? Agora vamos aqui para o botão de vídeo. De novo, coloca os eventos, puxa o painel aqui que vai ser específico aqui para ser interagível e os outros dois, controle e áudio. Então vou habilitar aqui o de vídeo vai ser ligado, o de controles vai ser desligado e o de áudio vai ser desligado. Apertando aqui a gente pode testar se está funcionando. Deixa eu... Ó, começou aqui com controles, áudio, vídeo, controles, áudio, vídeo. Posso intercalar aqui e vai funcionar, mostrando que os painéis estão sendo ligados e desligados. Se eu apertar o botão de voltar, ele ainda está voltando para o menu principal. Aí a gente pode continuar aqui, colocar alguns outros itens de interface gráfica para simular o controle desses objetos. Por exemplo, o controle eu poderia colocar aqui também nele uma imagem que representaria os controles que o jogador está tendo. Então, deve criar imagem. Aqui eu boto, vamos dizer que seria o joystick, a imagem do jogo, e algumas setas apontando quais os botões que ele tem. E aqui do lado eu posso colocar alguns textos específicos que vão indicar qual a configuração do controle que o jogador está tendo. Então vem aqui o text. Novamente eu ajusto aqui o tamanho da fonte e o espaço que ele vai ficar utilizando. Eu posso botar aqui então aqui deixa eu ver aqui, aumentei um pouco a fonte e vou botar aqui que andar. Aí pular vai ser igual ao space bar, então barra de espaço. Aí eu posso botar aqui embaixo aqui, menu ESC. Pronto, tem aqui a informação sobre os comandos básicos. No áudio aqui eu posso desligar agora o painel de controle, desligar o do áudio. E nele eu posso adicionar um componente chamado slider, que a gente pode configurar algumas variáveis nele que correspondem à escala do nível que ele pode modificar ou não na posição da barra. Então vou vir aqui com o i, procurar o componente slider. A princípio ele está pequeno também, deixa eu ver se eu aumento aqui. A escala eu vou aumentar aqui por cima mesmo, vou colocar aqui a escala 4, 4, pronto. Pronto, o componente slider ele vai servir para a gente comparar algumas coisas, que se a gente examinar melhor ele, o que a gente vai ver? A gente vai ver que ele tem o componente slider, ele tem também a parte interagível, que nem os botões, que quando você clica com o mouse ele vai fazer alguma modificação na cor dele. E ele vai ter também aqui dois objetos que ele vai chamar, que é o RectFill e o RenderRect. O RenderRect seria essa bolinha aqui que vai seguir onde a variável está, e o RectFill vai ser o preenchimento interno da imagem do slider. Depois disso ele vai ter aqui duas variáveis importantes que são o valor mínimo e o valor máximo, e vai ter também aqui em cima a direção por onde o slide vai começar a ser preenchido. É da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo e de baixo para cima. Se eu trocar aqui, ó, ele está vendo que o RenderRect ele vai
se ajustar também a porção que o slide inicia no seu preenchimento. E se eu mexer aqui nas variáveis, ó, internamente, se eu tenho aqui o valor atual que o slide está tendo, ó, ele vai se ajustando proporcionalmente ao valor que está distribuído aqui entre o valor mínimo e o valor máximo. Com isso aqui eu posso simular que seria o volume, né? Vamos dizer que o volume é de 0 a 100. Ou então de 0 a 1, 0 a 100, pronto. E vou criar aqui um texto também descrevendo isso. Cadê aqui? Ui, texto Mesh Pro. Passo o texto para cá. Aumenta a fonte dele também. E coloca aqui a descrição como volume. Eu posso colocar aqui em negrito também, só para... Opa. Dar um destaque aqui melhor no texto. O volume. O mesmo aqui eu posso ir duplicando, então eu vou fazer o seguinte. Eu duplico o texto. Aqui embaixo eu coloco o que são os efeitos sonoros aqui. Ó. E posso duplicar o slide também. Lembrando que quando você modifica esses componentes, duplica eles, ou adiciona novos, eles vão ficar com o nome muito parecido. Então é bom você marcar qual é qual para não se confundir depois. Então, esse daqui em cima é o do volume. E esse daqui de baixo é o dos efeitos sonoros. Eu poderia ter também outras configurações aqui específicas de talvez a música que está tocando, alguma coisa do tipo. Então eu posso adicionar também aqui outros componentes específicos, como os toggles. Eu venho aqui eu vou procurar aqui o componente toggle. Pronto, adicionei ele aqui, eu vou aumentar o tamanho dele novo aqui para ficar mais fácil de ver. Pronto, o componente toggle, ele é um componente que vai ter um texto interno e vai ter um botãozinho que, se você interagir com ele, ele pode estar tanto ligado ou desligado. Para isso ele tem essa variável aqui interna aqui, is_on. A princípio vou deixar essa aqui desligada. E esse texto aqui que ele está utilizando como label é um formato de texto antigo da Unity, que não é muito bom a gente utilizar mais, então eu posso removê-lo aqui e adicionar um novo texto, tipo texto Mesh Pro. Texto Mesh Pro. Pronto. E o texto aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Organizar aqui, deixar centralizado. Opa. Certo. Então aqui eu posso dizer que a música. Então, desligado. E eu posso adicionar aqui um novo texto. Cadê? Só para marcar aqui que esse comando aqui é o comando relativo à música, né? Então, deixa aqui do lado. Música. E se por acaso eu quisesse trocar o que esse botão controla?
Eu poderia criar um novo script aqui que vai gerenciar essas variáveis dele. Então, eu vou aqui, create MongoDB script. Vou criar aqui o controle controle de controle de áudio e abrindo aqui agora nos scripts, vou fazer o seguinte, eu vou capturar aqui um objeto. Eu quero que ele receba um public toggle. Ele vai precisar da unit new elements para funcionar. Toggle, esse aqui vai ser o toggle música. E também eu vou pegar aquelas barras lá que temos nos sliders. Eu vou também criar aqui uma outra variável, public volume, e public vou criar um public int volume, cadê? E public int volume SFX, que são os efeitos sonoros. Então eu vou querer aqui se a música está ligada ou desligada, então eu vejo que esse public bow mudo public bow música e o que ele vai receber aqui? Eu posso adicionar agora tem o toggle, que ele vai pegar os componentes, e também eu posso pegar aqui os efeitos sonoros e o volume a partir dos sliders. Então vem aqui public slider volume slider e public volume SFX slider. A princípio eu vou inicializar aqui a música pegando o resultado do botão. Então música recebe toggle o toggle música ponto is. Deixa eu olhar aqui de novo qual é o comando. Tem o toggle is on.
Pronto, ele não estava reconhecendo aqui o comando porque o Antigene estava com a biblioteca errada. Isso pode ser um dos erros que vocês podem cometer, que né, quando você adiciona o objeto, se ele chamar o UI Elements, ele é diferente da biblioteca UI só. Isso vai trazer elementos diferentes que têm nomes parecidos com as mesmas classes, o que pode causar erro da interação das variáveis corretas. Então, voltando aqui, né, depois que a gente substituiu pela biblioteca correta, que é só o i, então a gente vem aqui, toggle música, vamos procurar aqui is on, que é a mesma variável que está presente aqui quando a gente observa na Unity Engine. E depois que ele inicializou aqui, o volume e o SFX também tem que receber. Vou colocar minúsculo aqui, ficou maiúsculo. O valor que também está nos sliders. Então, o volume vai receber volume SFX. Não, vai ser volume slider. Ponto value. Ó, ele está dando esse erro aqui porque ele está recebendo um valor flutuante dentro de um valor inteiro. O que eu posso fazer aqui? Eu posso converter esse valor aqui para o inteiro. Então eu posso botar to int esse valor aqui, ó, como inteiro na frente dele aqui, ó, int. Ele vai pegar o valor que é um valor flutante e vai converter como um valor inteiro para cá. Ok, agora vou colocar o volume SFX. Eu posso também receber o inteiro, o valor do slider SFX, e no update eu vou fazer com que esses valores também fiquem sendo atualizados. Caso haja alteração nesses valores aqui, então eu vou fazer alguns testes. Eu posso fazer aqui, ó, por exemplo, que se o botão está ligado ou desligado, ele vai receber um texto diferente dentro do toggle dele aqui. Então, vou criar aqui uma nova variável pública também que ficou faltando, que é o public text mesh tp. Ó, texto mesh pro, texto, música. Então aqui eu posso vir aqui if else. Então o que eu vou perguntar aqui, se o valor aqui que tem no toggle em música é igual a true, então o texto do música ponto text vai receber que está ligado, e o text
o teste cola, eu vou deixar em verde. E aqui vai ser inverso. Aqui eu vou, mesma coisa. Se tiver falso, então vou dizer que ele está desligado. E a cor aqui eu vou colocar em vermelho. Salvando aqui, a gente espera o Unity reconfigurar aqui os códigos de compilação. E agora podemos fazer um teste aqui. Vamos examinar o que a gente pode ver aqui. Esse controle de áudio aqui eu vou colocar no painel de áudio. Vou puxar para cá. No painel de áudio ele vai mostrar aqui nos scripts as variáveis que eu tenho. O volume FX, a música está ligada desligada. E ele vai pedir também os sliders e os componentes que a gente está testando aqui. Então, o primeiro que ele vai pegar aqui vai ser o slider do volume. Eu vou pegar aqui o slider do FX, o toggle da música e o texto que está dentro do toggle aqui, ó. Deixa eu ver aqui, parece que ele ficou com um formato diferente. Deixa eu examinar. Texto Mesh Pro. Texto Mesh Pro. Deixa eu examinar aqui o formato do Test Mesh aqui que entrou aqui. Porque ele mudou o formato aqui da variável. Ele está usando o tmptest, que é o outro formato do Test Mesh Pro que tem. Agora vamos voltar novo aqui para Unity. Vamos esperar ele carregar. E vamos adicionar novo aqui no painel o Test Mesh Pro. Pronto. Com isso, a gente pode fazer alguns testes aqui iniciais para ver o que acontece. Vou dar play. Ó, o botão tá desmarcado, ele tá já mostrando aqui, ó, no vermelho que tá desligado. Se eu apertar aqui, ele vai trocar para ligado. E se eu olhar aqui o painel de áudio nas variáveis aqui, ó, tá vendo que tá no zero? Se eu mexer na barrinha aqui, ó, a variável vai mudar a numeração interna dela. Por enquanto, a parte de áudio para a gente simular é isso. Agora a gente pode vir aqui na parte do painel de vídeo. Vou desligar o painel de áudio. Vou ligar o painel de vídeo. E basicamente o que a gente vai botar aqui por enquanto é só alguma string para marcar a resolução. Vamos dizer aqui que no vídeo eu vou colocar aqui que vai ter uma string aqui que vai dizer se deixa eu ver aqui qual o tamanho da tela aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui resolução. Resolução. E logo abaixo eu boto aqui as opções 1980 x 720.
Aí a gente poder dizer que tem tipo uma setinha que vai marcar qual a resolução que tá ligada. Aí 720, então 780, é 720, não, não, é na verdade que é 1080, 1080, 720 por 360 e assim por diante aqui, poder ter mais outras informações. Pronto, com isso aqui eu vou salvar também o painel de vídeo. Vou desligar aqui, vou voltar para o painel de controles. E depois vou desligar aqui o painel de configurações e ligar novamente o painel principal. Ligando o painel principal, vou apertar play para a gente ver como é que está funcionando novamente. Agora que a gente tem aqui, a gente tem configurações. Eu chego aqui, eu consigo mexer nos controles, no áudio, no vídeo. No áudio aqui eu consigo ver as variáveis modificando aqui pelas barras dos slides e consigo trocar aqui, ligar ou desligar a música. No vídeo eu teria as resoluções aqui das telas. E nos controles eu tenho aqui as instruções básicas de como controlar o jogo. Depois eu tenho o botão de voltar para voltar para o painel principal. E tem a parte de créditos aqui, onde eu posso botar algumas informações sobre os desenvolvedores, alguns logos de patrocinadores e alguma coisa do tipo. Depois aqui eu também poderia ter botado uma string sobre a versão do jogo, né? Então deixa eu ver aqui para adicionar também isso. Criar novo texto aqui, criar o texto e vou configurar aqui um textinho sobre o jogo. Vou alinhar ela aqui para o lado. Vou dizer aqui 2025, então V0.01 25, aí SD Arts, que seria quem produziu. O salvo aqui. E agora o que está faltando? Essas interfaces aqui a gente pode customizar elas também com algumas artes, né? Para a gente entender melhor o que está acontecendo. Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um, eu vou adicionar aqui nas pastas uma nova pasta chamada Sprites, Create for the Sprites, e vou fazer o download de alguns arquivos de teste para a gente trabalhar em cima deles. Por exemplo, aqui eu tenho os arquivos do Tiny RPG, ah, onde a gente tem algumas interfaces que a gente pode utilizar para montar alguns painéis iniciais baseados em temática de RPG. Eu baixei esse arquivo aqui. Depois que eu baixei ele, eu descompactei e tem essa pasta disponível. Essa pasta aqui eu posso trazer para Unity para a gente configurar algumas coisas nela. Vamos examinar o que tem a princípio. São basicamente alguns painéis, né, e alguns botões. Eu vou selecionar ela aqui, chegar na minha Unity e vou jogar para a parte sprites. Tendo os arquivos dos sprites dentro da pasta da Unity, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir eles e configurar a sua resolução e aspectos gráficos baseado no tipo de configuração que a gente está utilizando. Geralmente essas sprites aqui são pequenininhas, então eu vou configurar elas como... Primeiro eu seleciono todas aqui, para elas ficarem todas com a mesma configuração. Eu venho aqui em pixels por unidade, eu vou dizer que eu estou usando 16 pixels para cada unidade da Unity. E o filtro mode eu vou trocar de bilinear para point. Aí eu aperto aplicar. Com isso, agora eu vou ter algumas artes aqui já pré-configuradas. Eu posso substituir elas aqui nos painéis para a gente fazer uns testes. Nesse painel principal aqui, eu vou pegar o plano de fundo dele e remover a transparência clicando na cor e ajustando aqui a opacidade.
E vou adicionar nele aqui, ó, no lugar do background, uma imagem de background desses que tem aqui. Ó, tá vendo que foi inserido no background, só que o aspecto dele ficou todo estourado, né? Porque nós podemos, além de adicionar a imagem diretamente no plano, a gente configurar também algumas características dela. Se apertar na imagem aqui e vir em Open Sprite Editor, eu vou ter aqui como editar as margens de corte que eu quero que a nossa interface utilize quando for usar essa imagem dentro dela. Então, se eu selecionar esses pontinhos verdes aqui, eu posso arrastar, ó. E se eu quiser aqui, ó, selecionar essa borda azul vai ser o corte da imagem. Não é isso que a gente quer. A gente quer saber quais as bordas que a gente pode distorcer ou não quando utilizando a nossa interface. Por exemplo, como elas têm esses efeitos em cada borda, eu vou tentar evitar bater neles para eles não serem cortados e esticados quando forem utilizados dentro do nosso jogo. Então, vem aqui, vou selecionar as bordas, selecionar aqui também. Então, tudo que tiver aqui nessas bordas na esquerda, direita, em cima e embaixo vão ser coisas que vão ser esticadas. Então elas têm que ser um padrão que não se deformem. Com isso aqui configurado, eu vou apertar Apply. E agora a gente pode ver que já deu um pouco melhor aqui na arte, só que tem ainda que configurar uma coisa no painel. Quando eu selecionar o painel aqui e vir para a barra da imagem, primeiro ele está aqui, ó, configurado como imagem simples. A gente tem que trocar o tipo de configuração que ele está usando. Ele vai usar agora a configuração do tipo Sliced. Assim ele vai fazer aquela deformação de forma a não bagunçar a nossa arte. Agora que o painel foi configurado, a gente está vendo que tem alguns componentes fora do canto que estão ultrapassando o limite da arte que eu botei. Então eu posso vir aqui e reajustar o posicionamento deles novamente. Os botões, cadê aqui? Essa arte aqui também grande ficou para fora. Vou dimensionar aqui. E o texto também da versão também ficou para fora. Vou voltar para cá para dentro. Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o mesmo procedimento também com os botões. Então, eu venho aqui no iniciar. Eu posso escolher um tipo de botão aqui para usar. Eu vou usar esse botãozinho azul aqui, bora testar para ver como é que é. Ó, deixa eu ver aqui como é que fica. Vou iniciar, botão imagem, vou pegar o azul aqui. Ó, ele ficou meio distorcido, só que ainda falta configurar, né? Então, vou apertar aqui, Sprite Editor. Vou configurar o corte dele. Vou vir para cá. Ele corta ele aqui, aqui e ele vai se esticar nesse pixel do meio aqui. Opa, foi demais aqui. Isso é do canto. Tem que ter cuidado para pegar realmente no pixelzinho verde aqui para ele conseguir pegar a borda corretamente. Então vou apertar aplicar. Agora eu vou vir aqui no botão também e configurar para Sliced. A proporção dele ficou meio estranha a princípio. Deixa eu ver aqui como é que tá. Se aumentar um pouco mais o botão aqui, como é que fica. Pronto, é isso. É porque realmente tenha ficado pequeno aqui a borda dele. Pronto, então posso botar a marca para cima e como é o botão principal, ele pode ser grande mesmo. Os daqui de baixo posso modificar um pouco aqui mais a estrutura. Deixa eu ver aqui. Essa imagem da logo eu vou botar um pouco mais para cima para dar mais espaço. O inicial vou voltar para cá, ele vai ficar aqui mais no meio. Configurações. E eu vou mudar também um pouquinho também o tamanho da fonte dele aqui. Vou botar como negrito. E aumentar aqui um pouquinho mais. O botão de configurações eu posso também fazer o mesmo procedimento. Deixa eu procurar aqui outro botão que possa ser útil. Ó, pode ser esse daqui de baixo também. Então, vamos ver o que tem mais aqui. Pronto, vamos testar esses daqui. Eu venho Sprite Editor, vou configurar também aqui, essa parte aqui. Vamos colocar o Slicer.
para a parte que pode se esticar aqui. Apertar Apply. E agora eu vou puxar a imagem para o botão. Pronto, do mesmo jeito eu posso ajeitar aqui o tamanho dele para ficar melhor. E também dar uma ajustada na fonte. O de créditos aqui também eu vou usar o mesmo tamanho. Eu saí, eu vou deixar pequeno aqui por enquanto. Créditos. Eu saí. Deixa eu ver aqui. Posso usar esse vermelho aqui, então posso modificar também a configuração dele aqui. Múltiplo, Sprite Editor. Aplicar aqui e selecionar novo botão e botar o componente lá. A cor da fonte também aqui, talvez preto não fique muito legal, então eu posso trocar aqui a cor dela para, cadê aqui, verde preto, ser branco mesmo. E essa aqui eu diminuo um pouquinho mais. Esse botão aqui de cima eu posso esticar ele um pouquinho aqui para dizer que ele é o principal, né, que eu tenho que clicar. E por enquanto é isso, esse menu principal está configurado. Posteriormente a gente pode também configurar a mesma coisa com os outros menus, né, de configuração e créditos. Só apertar aqui, vamos ver o que acontece. Como é que... Ó, chegou no botão aqui, eu clico, ele vai dar o efeitozinho. Iniciar, ele foi o jogo. Terá aqui, por enquanto não tem como voltar. Ligar de novo. Aí configurações. Ele desligou. Aperto para voltar. Créditos. Eu aperto para voltar. Isso aí vai ser posteriormente um comando para a gente desligar o jogo. Agora que temos esse menu básico, vamos atualizar a cena do jogo e colocar algum um objeto que corresponda a um personagem e as barras de vida e de energia nele. Então, vou abrir aqui a cena do jogo.
esse objeto aqui, eu vou, por enquanto eu vou colocar vermelho, vamos modificar um pouquinho ele. E vou adicionar um objeto de colisão aqui, física 2D. Opa, peraí, física 2D, o rigid body e um mesh collider aqui nele para ele ficar com a mesma proporção do triângulo, que é o polígono e collider 2D. Fazendo isso, eu vou a princípio aqui colocar ele como kinematic para ele não sair voando. E vou criar aqui um novo objeto, o sprites. Vou criar um círculo que vai ser o meu personagem. Eu vou renomear ele aqui para personagem. Eu vou adicionar ele como a tag player. E eu posso criar aqui agora um script básico para o nosso personagem. Vamos ver aqui, esse bicho aqui, vamos dizer que é uma tag de inimigo. Vou tagar ele como inimigo. Meu personagem também aqui, vou adicionar um físico 2D rigid body e um físico 2D Circle Collider. Eu vou deixar ele também como kinemático. Agora, o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar criar uma classe personagem e ver que personagem vai ser player. Player. Vai ser uma classe personagem que vai derivar o jogador e o inimigo. Então vem aqui nos scripts, create mono behavior personagem. Eu vou remover aqui os comentários e vou adicionar aqui algumas variáveis básicas. Eu quero duas variáveis básicas a princípio, vai ser public, opa, public int vida e public. Em vez de público eu vou colocar privado aqui para vocês continuarem testando com orientação objeto. Private, private int energia e eu vou precisar de funções de acesso e escrita dessas variáveis. Então vou criar aqui public void set vidas e public int get vidas public void set energia e public int get energia. O update start eu vou remover aqui por enquanto. Elas já são funções padrões que estão dentro do mono behavior.
E vou criar duas classes derivadas. Vai ser a classe inimigo e a classe jogador, que vão derivar da classe personagem. Então, vou criar aqui os scripts. Create on behavior jogador e create on behavior inimigo. Vou abrir aqui os dois. Receber personagem, como esta que eu tiro. O personagem aqui também, né? Eu posso adicionar uma outra variável aqui. Private int velocidade. E também fazer também as funções dessa S leitura dela. Public void set velocidade. Aí, public, na verdade que é a velocidade é float. Get float aqui também. Retorno velocidade. Agora o jogador recebeu o que o personagem tem. E o inimigo também vai receber o que o personagem tem. A princípio aqui eu vou querer que o meu personagem ele possa ter uma locomoção básica, então no update que eu vou criar uma função de deslocamento. Então vai ser input ponto get key aqui code A, então vai para a esquerda, transform ponto position, vai receber new vector vezes velocidade ponto vezes time delta time. E aqui agora para a esquerda, seu mesmo, só que agora somando e letra D à direita, aí para cima é W e agora eu vou mexer aqui no, tá, mexer no X, vou mexer no Y.
aqui para baixo. É o S. E vou colocar aqui. Vamos voltar para a engine para ver como é que fica. Pronto, o meu jogador está aqui. Eu vou adicionar o script de jogador nele. A princípio aqui eu não consigo acessar as variáveis porque elas são privadas, então eu tenho que adicionar um comando para a gente conseguir ver ela aqui no editor. Então eu venho aqui no script editor, vou até a classe pai dela, que é a personagem, e vou adicionar aqui as propriedades de Serialized Field aqui. Serialized Field antes da declaração das variáveis aqui. Agora com isso, quando o Unity atualizar, a gente vai ter acesso às variáveis aqui pelo editor, mesmo sendo privadas pelo editor. Aqui ó, primeiro vida começou com tá zerado, eu vou colocar aqui que são 10. Energia eu vou botar 100 e velocidade eu vou botar 4 aqui. Vamos dar play para ver se ele está se mexendo mesmo. Ó, para um lado para o outro, para cima e para baixo. Só que para cima e para baixo ficou invertido aqui o sinal. Então você tem que trocar aqui os valores. Em vez de ser mais que é menos, e aqui é mais. Agora quando a gente vai passar aqui, o personagem se mexe, eu tenho acesso às variáveis dele aqui do lado. E por enquanto ele bateu aqui no bicho, não fez nada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Collision. Aí. Ah, tá certo. Tava errado aqui. Tá dinâmico, pronto. Pronto, ele tá caindo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui em cadê? Gravidade. Os três. Então vou colocar a gravidade aqui zerada. Por enquanto. Para ele não ser afetado por nenhuma força da gravidade. Pronto, agora ele tá aqui, normal. Eu venho aqui bateu, ele bate num negócio vermelho aqui. Então vamos fazer quando ele bater nesse negócio vermelho ele perder vida, porque se ele bateu no inimigo. Então eu posso vir aqui que eu posso fazer um teste de on collision enter, que se ele bateu no inimigo ou objeto tem um ataque inimigo, ele vai perder 1 de vida. Então private on collision enter 2D. Então o vai entrando colisão. Outra if outra ponto objeto compare tag é de ser do tipo inimigo. Então
eu vou pegar aqui vidas entre vidas, vai receber get vidas menos um, e depois vou botar aqui, ó, set vidas, vai receber vidas. Pronto, 7 vidas, receber vidas aqui. Então a gente pode voltar para Unity para verificar se funcionou aqui esse teste. Eu seleciono o personagem, vejo aqui as variáveis dele e vamos ver se ele bateu no objeto vermelho que está com a tag inimigo. Ele vai perder uma das vidas das 10. Então lá novo, se mexeu aqui, bateu. Pera aí. Pronto, não ocorreu no evento. Vamos testar aqui o que foi que está acontecendo. Inimigo. Ah, sim, porque eu escrevi a tag errada aqui. Então vou ter que vir aqui adicionar a tag e corrigir isso. Eu não posso trocar a tag se estiver sendo usado em algum objeto, então vou adicionar a tag novamente aqui, remover o objeto, adicionar novo aqui, inimigo. Agora selecionar o objeto, selecionar a tag atualizada. Agora novamente vamos testar se deu certo aqui. Ó, bateu no bicho, perdeu uma vida aqui. Você pode ver pelo númerozinho aqui embaixo, ó. Certo. Agora que a gente tem essas variáveis que estão sendo alteradas, a gente precisa configurar a barra de energia e a barra de vida dele para a gente ver aqui em um painel específico da interface do usuário durante o jogo. Para fazer esse procedimento, a gente vai adicionar um novo canvas aqui na cena do jogo e vamos redimensionar o seu tamanho, adicionando depois posteriormente o painel e dois sliders aqui que vão estar sincronizados com o nosso personagem. Então vamos ver aqui, botão direito, UI, vou criar aqui o canvas. Esse canvas vai ter que sofrer aquele mesmo procedimento para ajustar o tamanho da tela. Então, Screen Camera Space, procura a câmera que você está usando de referência, depois coloca como Word Space. Dentro desse canvas agora a gente cria um novo painel, o painel. Ele a princípio está pegando toda a tela, a gente vai diminuir para deixar ele no cantinho aqui, ó. Deixando ele no cantinho aqui, eu posso adicionar algumas coisas dentro dele. Eu vou adicionar aqui uma imagem, que vamos ver que era o retrato do personagem. E aqui do lado eu vou colocar dois sliders. O slider. Vou aumentar aqui o tamanho dele para 4. 4. Pronto. Vem até aqui, vou redimensionar ele. Esse slide aqui eu vou remover algumas características que ele possui. A princípio, eu vou desligar aqui. Eu não vou precisar desse handle dele, então eu vou dizer que ele não tem nenhum. Dentro desse slide aqui, então o handle eu cadê? Eu apago aqui. Tem o Fill Area, tem o Rect Fill aqui também, esse aqui eu posso tirar, não vou precisar também.
o background fica, o área fill fica e vamos ver aqui, rect fill. Pronto. De jeito que não ficou muito bom, ficou meio confuso, vou fazer de outro jeito aqui. Eu vou apagar novamente esse slide. Vou adicionar aqui uma imagem aqui vazia. Essa imagem vou redimensionar para cá. Vou renomear ela aqui como slide. Slide vidas. Eu vou duplicar de novo essa imagem aqui e adicionar ela dentro do outro aqui. Então a de dentro vai ser a fill. Essa fill aqui eu vou mudar a cor dela para vermelho. E no slide vidas eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um componente slider aqui, slider. Adicionando o componente slider, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar a interatividade dele e trocar aqui ó, o tiny color para none aqui, que é para ele não ficar mudando a cor quando você passa o mouse por cima. Depois disso, o que ele vai precisar aqui? Ele vai precisar receber um fio aqui, que é a área de região que ele vai modificar. Vocês podem ver que quando eu puxei o fio para cá, ele mudou por causa que o layout não foi configurado corretamente. O fio dele tem que ser configurado com layout como o de caixa inteira aqui completa, ó, que aí ele vai se ajustar corretamente a todas as bordas do layout. Depois disso, a gente tem que reorganizar ele de novo aqui na borda interna. E o layout aqui que ele vai ter? Ele vai ter o volume mínimo e o volume máximo, né? Você pode testar aqui, ó, se realmente ele está funcionando. Sabendo que ele está funcionando, então a gente pode duplicar esse slide aqui do de vidas, Ctrl D. Coloca aqui embaixo e vou diminuir o tamanho dele e renomear aqui para o energia. Esse energia aqui também eu vou trocar a cor dele de vermelho para um azul. E também a gente pode ver aqui, se eu mexer na variável, eu consigo realmente testar se realmente está funcionando. Agora o que a gente precisa fazer para a gente linkar as variáveis dos nossos personagens com o slide? Vamos ter que criar um script que vai controlar esses slides aqui. Então, nós vem aqui no painel. Esse aqui é o painel de vida. Então, vou colocar aqui um novo script. Create Mono Behavior painel de vida. E vou puxar esse script a princípio para o painel de vida aqui. Opa, ou eu ainda está atualizando aqui um pedacinho. Pronto, atualizado de novo aqui. Eu vou puxar o script painel vida para o painel. Ele vai começar aqui vazio. Eu vou dar 2 cliques nele. Aí eu vou remover esses comentários. Eu vou precisar de duas variáveis aqui, a princípio, que são as variáveis do slide e a variável do personagem. Então aqui, public
personagem, personagem. E vou precisar aqui do public slide. Ó, novamente aqui o slide ele tá puxando o UI Elements. Eu tenho que usar só o UI para não dar conflito. Aí slide vidas e public slide energia. E agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho o personagem, o slide de vida de energia. Quando ele iniciar aqui, eu vou pegar as características do personagem e passar para os slides aqui. Eu vou pegar então slide vidas. Quando iniciou, eu vou pôr agora aqui o min valor vai ser 0. O valor maior vai ser, opa, o personagem ponto get vidas. E agora que o slide energia meu valor é 0 e o slide max values vai ser personagem não, get energia, certo. E agora no update aqui vamos ter que testar também se está acontecendo isso aqui. Então quando estiver atualizando eu sempre vou pegar o valor atual do slide aqui. Fazendo isso, quando a variável do personagem atualizar, ele também vai sincronizar com o do slide. Vamos voltar aqui para a engine. Então, começou aqui, ele vai no painel vidas, ele tem as variáveis aqui que estão públicas, então vou adicionar o personagem, que é o jogador aqui no painel do personagem, o slide vidas, o slide energia, então o slide vidas, o slide energia, e quando eu der play aqui, vamos ver o que acontece. Jogador. Vamos ver o que deu no slide aqui. Vamos chegar aqui o valor. O valor deu 10. Só começou com 1 aqui. Ó. Vamos examinar o que foi isso. Ah, sei o que foi. Além de configurar aqui, ó, o valor inicial, a gente tem que configurar também o valor inicial aqui do slide. Então, o slide value slide value. Pronto, aqui o slide value vai iniciar com vai ficar sincronizando com a vida atual do personagem. Tá? Isso estava errado, em vez de você pegar esse valor aqui no valor máximo, valor mínimo, era o valor atual que está sendo utilizado na variável. Então, vamos dar play de novo. Pronto, chegou aqui, ó, as barras de vida estão cheias, o personagem aqui do jogador tá cheio também, eu vou andar aqui com ele. Quando eu bato no bicho, ele perde uma energia.
Bateu de novo, perdeu outra energia. Pronto. E assim que a gente tem um controle básico de um joguinho top-down, onde o personagem vai andando, enfrentando alguns inimigos e quando bate algum dano nele, ele perde uma energia. E essa energia é sincronizada aqui no feedback da interface gráfica, como a variável sendo reduzida, né? Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou trazer alguma outra mecânica mais específica para um jogo top-down. E até lá.